Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Para vários tipos de vai que, conte com o Grupo Bradesco Seguros. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Sompo. Especialistas em proteger suas responsabilidades. Allianz. Você pronto para viver o melhor. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. Hoje você, corretor, vai conhecer opções da Surrai Seguradora. Opções para você oferecer aos clientes que talvez você não esteja dando atenção que você pode ter perto de você. O programa seguro já está no ar. E para falarmos bastante da Surrai, da nova fase da Surrai, dos novos lançamentos, produtos da Surrai, nada melhor de trazer alguém tradicional da Casa Surrai, Robson Tricarico, meu grande amigo, saudade de você, faz tempo que você não vinha me prestigiar aqui no programa, prazer recebê-lo. Prazer é tudo meu, Boris, agradeço a você pela oportunidade, ao Eduardo Grilo e ao Comitê Executivo da Surrai que permitiram estar aqui novamente no seu programa. Se fosse para derrubar o Grilo, eu já tinha feito faz tempo, sem problema nenhum. Vamos falar para quem conhece a Surrai, mas principalmente para alguém que ainda não conhece a Surrai, visto que a gente chega no Brasil inteiro. Como é que você apresenta a Surrai hoje? Conta um pouquinho da história, dessa trajetória até aqui tão vitoriosa. Bom, Boris, a Surrai completa 13 anos agora em janeiro. É uma adolescente ainda, né? Mas uma adolescente de muito sucesso, né? Eu lembro que quando o Marco Surrai e o Fernando Soares, nosso CEO, me convidaram para estruturar o comercial da companhia, o que me encantou e aonde eu aceitei o desafio era realmente o propósito da companhia, que é o de democratizar o seguro. Ou seja, permitir que qualquer brasileiro possa fazer seguro no Brasil. Se a gente fizer um corte de 13 anos atrás, olhar o cenário de 2012, 2013, você é um corretor e sabe disso, o motoboy não podia fazer seguro. Verdade. Né? O motorista de aplicativo, um carro de 20, 30 anos, um caminhoneiro autônomo. E com a Surrai, esses brasileiros puderam fazer o seguro pela primeira vez. Então, foi esse propósito que fez com que a Surrai chegasse onde ela está chegando. Esse desempenho é justificado exatamente por isso. Eu gostei dessa palavra da democratização, mas você, na verdade, fala português claro, deixou o bolso mais perto do seguro. Quer dizer, já falava alguns amigos nossos que nós estamos vivendo a época, iremos viver a época do seguro que cabe no bolso. Esse, mais ou menos, é o foco. Vamos achar um preço certo, claro que a companhia ganhe dinheiro, mas que dê acesso, claro, com coberturas ajustadas, etc. e tal, produto certo para o bolso certo. Você está corretíssimo, Boris. A Surrai vem crescendo bastante, 2 dígitos nos últimos 13 anos. O ano passado nós crescemos 18%, o mercado cresceu em torno de 3,2%, estou falando de casco automóvel. Esse ano devemos fechar em 15%, o mercado está crescendo 5% e 6%. E qual que é o segredo desse desempenho, Boris? É um tripé de segurança que a Surrai possui. Uma primeira vertical de precificação assertiva para riscos elevados, e riscos elevados não necessariamente é um veículo de alto valor. Uma moto de baixa cilindrada de motoboy é um risco elevado. Isso o Martinez faz com maestria, o nosso VP de produto, a quem manda um abraço aqui. Uma outra vertical, Boris, é o nosso mapeamento de dados, que eu chamo de inteligência estratégica, onde nós sabemos, muito que provavelmente, para onde esse veículo está indo quando tem um sinistro. E a terceira vertical, que compõe essa segunda, é a nossa inteligência de recuperação, a nossa expertise de recuperar veículos com ou sem rastreador. Então, esse tripé de segurança permite que a gente faça um seguro acessível, com um preço que cabe no bolso desse cliente que quer fazer o seguro pela primeira vez. E é esse o objetivo da Surrai, permitir que clientes novos venham para o mercado segurado e tenham o seu veículo protegido. A Surrai hoje, já até um pouquinho atrás, já oferecia uma gama bastante importante de seguros. Uma delas são os perfis não convencionais, como os carros antigos ou de coleção. Isso continua oferecendo. Exatamente, Boris. Aliás, você tem um Fusquinha, quero ter o seu Fusquinha. 68.
68. Mas não está à venda. Com certeza, senão eu seria um dos candidatos. Boris, sim, os carros de coleção, assim como também os carros com mais de 20, 30 anos, são muito bem aceitos na companhia. E como que a Suhai faz para esses perfis de veículos? Nós fazemos a cobertura determinada. Mas é importante explicar, Boris, que a cobertura determinada não necessariamente é o valor sentimental do veículo. Por exemplo, se eu perguntar quanto vale o seu Fusca, talvez você fale para mim que ele vale muito mais do que o mercado está disposto a pagar. Verdade. É um valor sentimental, pertenceu ao meu avô, ao meu bisavô, tem um acessório aqui. Então, o que nós fazemos? A gente cria uma média de mercado, avalia quanto esse Fusca é comercializado e determina um valor de cobertura. Aí alguns corretores me perguntam, Robson, mas poxa, para o meu cliente o Fusca 68 dele vale 150 mil. A Suhai está propondo fazer uma cobertura de 50 mil. Estou fazendo um exemplo aqui só. Eu falo o seguinte, primeiro, ele tem aceitação para esse Fusca no mercado? Não tem. Então é melhor fazer uma cobertura de 50 mil do que ficar sem cobertura. Segundo, muito possivelmente, se ele comunicar o sinistro com rapidez, a Suhai vai devolver esse veículo para ele. Então é dessa forma que os clientes com carros de coleção, carrinhos mais antigos, as pessoas que colocam acessórios nos veículos, que às vezes custa mais caro do que o próprio veículo, fazem a Suhai com a esperança de ter o seu carro de volta. E muitas vezes a gente consegue fazer isso, Boris. É como se fosse o segundo risco ou uma franquia de lá para cá. Exato. Eu aceitasse e eu não ficasse no prejuízo total. Agora, a Suhai está lançando uma nova cobertura que eu acho que está até na tua responsabilidade. Eu queria que você falasse um pouco a estratégia e o que vocês esperam com essa nova cobertura. Isso. Bom, vamos lá. Quando nós lançamos a Suhai, né, nós abrimos com uma cobertura única, que era de roubo e furto. Sim. Né, que eu entendo, Boris, que o roubo e furto com assistência 24 horas é a cobertura de entrada para quem não tem a cultura de fazer seguro, para quem está tendo a oportunidade de fazer seguro pela primeira vez. Para você ter uma ideia, hoje ainda, com mais de 1.400.000 clientes na carteira, 40% do que a gente vende é o roubo e furto, porque a Suhai, ela visa a entrada desse cliente novo. Mas é claro que esse cliente, ele vai adquirindo essa cultura de fazer seguro e aos poucos ele vai colocando outras coberturas. Até troca o carro por um mais novo, Exatamente. Já que é uma cobertura maior. Aí ele coloca uma perda total, depois ele adquire a consciência de ter um RCF e agora, este ano, a Suhai está entrando com a cobertura de perda parcial, que é uma cobertura compreensiva. Porém, Boris, qual que é a estratégia de entrada desta cobertura para o mercado? Não é competir com as seguradoras tradicionais que possuem a cobertura premium, vamos chamar assim, com serviços adicionais como uma quilometragem limitada, um carro reserva, uma cobertura de farol. A Suhai, ela criou uma cobertura light, ou seja, é aquele cliente que já está na Suhai e quer a cobertura de perda parcial, que ele tem condições agora, melhorou a sua renda, ele consegue ter mais essa cobertura, ou para aquele cliente que deseja ter uma cobertura de perda parcial, mas não pode pagar pelos serviços adicionais. Então ele tem a cobertura de perda parcial no seguro Suhai com um preço mais acessível. É para este cliente que nós entramos com a perda parcial, Boris. Para todos os carros, vans e VUCs até 20 anos, né? Para todo o Brasil, exceto Norte e Nordeste, que nós estamos entrando agora em dezembro. Então, acredito que até o final do ano a gente vai ter cobertura parcial para todos os clientes. Legal. Robson, nós vamos para o nosso pequeno e primeiro intervalo comercial, mas eu quero saber de caminhões. Vamos falar sobre isso. Espera aí que nós já voltamos, porque esse assunto também está com você, tá bom? Ok. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Todo mundo tem algo com que se importa muito. Uma casa, um carro, um futuro tranquilo para quem você ama. Sabe quem se importa com tudo isso? A Larissa, o Marcos, a Andréia, o Vitor e mais de 133 mil corretores de seguros, que trazem confiança para que pessoas e negócios estejam prontos para qualquer futuro. Afinal, o corretor é para sempre. Você sabia? A Suhai Seguradora é a escolha mais inteligente para quem quer contratar um seguro para o seu veículo com as coberturas que realmente precisa e com um preço que cabe no seu orçamento. Além disso, temos o maior índice de aceitação no mercado para carros, motos, vans e caminhões, de qualquer ano, modelo e para qualquer tipo de utilização. Confira as condições e regiões de cobertura com seu corretor.
spring, summer, or fall. All you have to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend. You got a friend. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Este é o Felipe Márcio. E às vezes o Felipe Márcio tem um pouco de azar. Mas sabe o que o Felipe Márcio também tem? Seguro residencial Tóquio Marine. Quando ele precisa, a gente resolve. Porque nesse momento, ele é a pessoa mais importante do mundo. Deu tudo certo, senhor Márcio? Seja importante como o Felipe Márcio. Faça um seguro residencial Tóquio Marine. Tóquio Marine resolve. Com a Allianz Auto, você está sempre pronto para viver o melhor. Com certeza, pai. Assim como o Everaldo, que utiliza seu táxi para inspirar seus passageiros. Allianz, você pronto para viver o melhor. Fale com seu corretor. Domingo. A tela da Gazeta reserva grandes emoções para quem respira futebol. 21h tem o Mesa Redonda ao vivo com todos os lances de Corinthians e Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. E às 10h, uma noite de festa que vai premiar os melhores do futebol em 2025. E o vencedor é? Troféu Mesa Redonda. Neste domingo. Oferecimento Oddscanner.com. As melhores odds estão aqui. Compare agora. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, batendo um papo com meu amigo Robson Tricari, falando muito da Surrai e das novidades. Eu falei antes do intervalo que eu queria falar com você de caminhões. Que é que deu lá no pessoal agora de olhar para o caminhão, que é realmente um assunto super importante, interior do estado de São Paulo vibrante, outras regiões vibrantes. Conta pra gente a novidade e como é que funciona o caminhão na Surrai. Vamos lá, Boris. Em janeiro de 2024, o Grilo e o Fernando Soares me chamaram e me fizeram o convite de assumir a diretoria de caminhões. E eu confesso, aceitei imediatamente, porque eu entendo que o caminhão, Boris, é a nova moto da Surrai. É a mesma oportunidade que nós temos. Nós temos hoje 3 milhões e 300 mil caminhões que rodam o Brasil. 85%, 3 milhões e 300? 3 milhões e 300. 85% sem seguro. Temos 8 milhões e 200 vans e VUCs, 3 vezes maior o mercado, com 90% sem seguro. E por que esses veículos não têm seguro, Boris? Na maioria das vezes. Porque, infelizmente, as companhias tradicionais não têm expertise de aceitá-los, principalmente quando eles têm mais de 6 anos de uso, que é onde nós temos o maior índice de sinistro. E a Surrai criou um produto enxuto, novamente, com a mesma filosofia de democratização, para atender esse público, para que o caminhoneiro, o pirueiro, o pequeno transportador possa fazer seguro do seu caminhão Van VUC na Surrai. Para você ter uma ideia, Boris, em 2024, 75% dos caminhões Vans e VUCs roubados foram acima de 10 anos. Então, a criminalidade busca justamente aquele veículo mais idoso e é justamente ele que tem dificuldade de fazer seguro e que ele mais precisa. É o que mais precisa, porque muitas vezes este veículo é a ferramenta de trabalho dele. Sobrevivência da família. E quando você fala do interior de São Paulo, você está coberto de razão. Hoje, 63% do que nós comercializamos está dentro do estado de São Paulo e o interior, ele é pujante, né? Principalmente no interior, a gente faz muita venda de seguro para caminhão e aqui na metropolitana a gente faz muito seguro de Van e VUC, por causa da distribuição interna, né? Claro. Então é dessa forma que a gente vem aí crescendo também nos caminhões. Este ano, Boris, a Surrai está crescendo 43% no seguro de caminhão. Beleza. E também com os mesmos cuidados tradicionais, o antifurto, enfim, toda a localização, recuperação, tudo continua com a mesma filosofia. Claro, para o sucesso do produto isso tem que ser prioridade, certo? Sem dúvida. E o primeiro ano, em 2024, até agora, a gente veio fazendo vários ajustes no produto, Boris. E o rastreador, obviamente, faz parte dessa integração.
mas nós aumentamos a IS do caminhão para 900 mil com 100% da FIP, podendo aceitar até 1.300.000 com redutor de 70%, a Van Vulk 600 mil, RCF 700 mil para DMDC, mais 100 mil para DMO. Cobertura provisória, Boris, para aquele caminhão que precisa instalar um rastreador, que são aqueles mais pesados, para 60 dias, o mercado oferece 15, a Surrai estendeu isso para 60 dias com uma vistoria prévia aprovada e um agendamento de rastreador. Aumentamos a assistência 24 horas para 500 quilômetros. Então, com esses ajustes e com a mesma filosofia de aceitação para qualquer marca e modelo e perfil de utilização, a Surrai vem crescendo muito. E quando eu falo de perfil de utilização, Boris, é muito interessante isso, porque você sabe que às vezes um caminhão, ele é até novo ou seminovo, mas ele não é aceito no mercado em virtude da carga que ele transporta. Verdade. Então, porque a carga pode gerar o roubo do casco. A atração é mais a carga do que o casco. E na Surrai isso não acontece, nós aceitamos inclusive os novos e os seminovos, mas principalmente os mais usados, de qualquer marca, modelo e perfil de utilização. Independente do tipo de carga que ele está. Independente do tipo de carga que ele transporta. Agora, Robson, vocês mesmo falaram isso, vieram lá no Sincor, conversaram. Esse crescimento repentino trouxe até uma engasgada em sistema, em vistorias, etc. e tal. E isso hoje está tudo tranquilo, já está com tudo numa nova plataforma. Dificuldades superadas, parabéns pela rapidez que vocês superaram, mas também parabéns pelo crescimento que gerou esse engasgagato e tal, que é normal. Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo, eu diria que foi a dor do crescimento. A Surrai sempre crescendo muito rápido, o pós-pandemia para a gente foi realmente sensacional, enquanto alguns mercados retrocederam, a Surrai dobrou de tamanho, né? E isso causou um desarranjo ali na nossa organização, mas isso está resolvido e agora a gente pode continuar crescendo com tranquilidade, Boris. Vem mais novidades por aí ou ainda não temos nada no radar? Todo mundo que vem aqui eu preciso tirar próximos capítulos. Aproveitando que faz tempo que você não vem, eu queria saber se... Não, nós temos várias novidades para 2026. Nem está no combinado aqui, eu quero saber. Nós temos várias novidades, mas eu prefiro não falar hoje aqui. Eu prefiro você quer voltar aqui para falar. E criar uma forma de eu te convidar Exatamente. de novo, né? Mas as novidades serão muitas para 2026, Boris. Legal, mas parabéns aí, parabéns pelo andamento. Eu tenho acompanhado de perto. Recentemente tivemos uma visita lá. É verdade. Muito foi boa. Muito bacana, por sinal. Foi muito bacana, o pessoal ficou realmente muito bem impressionado, não só pelo avanço, posicionamento, ranking do mercado, etc., mas principalmente pela receptividade calorosa que nós tivemos. Robson, nós vamos para mais um intervalo comercial. Na volta nós ainda temos mais um papinho, tá bom? Obrigado. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Oi, somos a Surrai, uma seguradora que te entende de verdade e que oferece a proteção que cabe no seu bolso para você rodar sempre tranquilo. A Surrai tem seguro para carro, tem seguro para moto, tem seguro para caminhão, vans e Vuks. Tem seguro para todo mundo. Tudo com assistência 24 horas e guincho para até 500 quilômetros. Você pode ter seguro sim. Peça já uma cotação para o seu corretor e vem para a Surrai. Até algum tempo atrás, havia poucas formas de ir para o trabalho. Hoje, há inúmeras. E isso quando as pessoas vão ao trabalho. Antes, o escritório era um segundo lar. Hoje, o lar é que é um segundo escritório. Ou até mesmo o primeiro. O mundo mudou. As famílias, as empresas e os empreendedores, até nossa relação com o planeta está ganhando um novo significado. O mundo mudou e vai continuar mudando. A HDI está pronta para acompanhar, para ser uma nova seguradora todos os dias, para proteger você e tudo que é importante para você. HDI Seguros, protegendo o seu mundo. Tinha acabado de comprar o carro, estava muito legal com ele, e de repente entra uma rotatória. Acabou que deu uma prensada do carro dele contra a minha, empurrou o farol para frente e quebrou as presilhas. Na hora foi um susto muito grande. Minha franquia de R$ 8.500. E aí, falando com o corretor aí, né, ele falou assim, olha, você tem direito aos pequenos reparos. Você pode usar assistência de farol, lanterna e retrovisor e lataria e pintura também. Cada assistência ali, acho que foi R$ 150. Foi um alívio, né?
Com Allianz Residência, você fica pronto para viver o melhor. Assim como a Vânia e a Valéria, que abrem as portas da sua casa para cuidar da comunidade. Allianz, você pronto para viver o melhor. Fale com seu corretor. Toda boa história é cheia de surpresas. Elas podem aparecer em uma aventura, em um momento comum do dia a dia, ou quando a gente menos espera. O mágico das histórias é não saber o que vai acontecer. Com o seguro de vida Icatu, você vive todas com mais proteção. Icatu Seguros, para todos os capítulos da sua história. 21 anos de história, 1008 troféus e o reconhecimento da torcida aos maiores nomes do futebol. Neste domingo, você vai conhecer os grandes vencedores do 22º Troféu Mesa Redonda. Uma noite especial com os craques da temporada 2025 e muitas surpresas. 22º Troféu Mesa Redonda. Neste domingo, 10 da noite. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Oddscanner.com. As melhores odds estão aqui. Compare agora. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, batendo um papo com o Robson Tricarico da Surrai. Robson, você é um cara experiente, um comercial reconhecido e talvez o corretor de seguros ainda não tenha se dado conta ou feito uma pesquisa nos próprios clientes que ele tem ou aonde ele busca esse tipo de clientes que a Surrai tem como foco. Ou seja, como é que você acha que o corretor pode aumentar as suas vendas tendo um foco nos produtos Surrai? Essa pergunta é muito interessante, Boris, porque às vezes quando eu pergunto para o corretor assim, por que você não vende Surrai ou por que você não vende mais Surrai? E ele responde para mim, porque eu não tenho clientes com esse perfil. Porque na realidade o cliente Surrai, ele não tem a cultura de fazer seguro, porque é o cliente novo. E ele não conhece a figura do corretor de seguro. Então qual é o papel do corretor? Se conectar com esse cliente. Como que ele consegue fazer isso, Boris? Através das nossas ferramentas de marketing que nós disponibilizamos gratuitamente para os nossos corretores. Por exemplo, nós temos uma ferramenta chamada Surrai Link. O que é o Surrai Link? É uma ferramenta de captura de leads gratuitos que nós fornecemos para os nossos corretores e parceiros de vendas. Então, esse QR Code, ele parametriza a comissão que ele quer ganhar para cada perfil de veículo e quando ele divulga esse QR Code em alguma rede social ou em parceria com um estabelecimento comercial ou num projeto de worksite, e esse cliente acessa esse QR Code, em 1 minuto ele responde 4 perguntas, ele já tem a cotação básica de entrada da Surrai. Neste momento, o corretor recebe um SMS no celular dele, recebendo a informação de que tem um cliente disposto a negociar. Ele entra em contato com esse cliente e transmite essa proposta depois de uma negociação. Então, dessa forma, Boris, o corretor ele consegue trazer clientes que até então não estavam enxergando a sua corretora. E ele pode fazer isso, Boris, como eu disse, colocando anúncios no TikTok, no Instagram, no Facebook, com uma plataforma de artes que a Surrai disponibiliza gratuitamente para ele. O corretor parceiro tem acesso a essa parceria também. Exatamente. É uma reciprocidade, essa ajuda, uma reciprocidade que a Surrai disponibiliza para o corretor aumentar as suas vendas na Surrai. Exatamente. Por exemplo, Boris, você vai lavar o seu carro, você fica esperando para ficar pronto o seu carro, tem lá um banner com o QR Code do corretor. Eu faço uma cotação enquanto eu espero o meu carro para ser lavado. A mesma coisa quando você vai cortar o seu cabelo, fazer sua barba no barbeiro ou numa loja de acessórios. Ou seja, em qualquer lugar você consegue captar um cliente que esteja disposto a fazer o seguro do seu veículo. E essa ferramenta, Boris, está disponível para todos os nossos 48 mil corretores e parceiros de vendas. Basta eles entrarem em contato com o executivo de contas ou com as nossas 130 assessorias. Aqui manda um abraço também. O que você está me falando é o seguinte, não despreza
o carro do seu porteiro, do seu zelador, fala assim, não, eu tenho um produto para você, eu vou falar de Surrai. Sendo bem objetivo, tem que oferecer. Exatamente. Você não tem que olhar só para o carro novo, o híbrido, você tem que olhar também para o carro que você achava que você não tinha produto, agora você tem, e tem ainda essa parceria que você tem aí toda a possibilidade de fomentar melhor a carteira do Eu brinco que o corretor, que na realidade é um vendedor, e nós somos vendedores, Claro. nós temos que ser vendedores 24 horas por dia, Boris. Então, por exemplo, eu peço um delivery, o cara que me entrega com a motinha dele, eu pergunto se ele tem seguro. E muitas vezes ele não tem, eu já indico um corretor. E quer fazer, ele precisa fazer. A mesma coisa quando eu entro num táxi, né, num motorista de aplicativo. Então, Boris, as oportunidades são inúmeras. Basta o corretor se conectar com esse público, que na realidade, Boris, é 70% do mercado. Verdade, tem que pôr pra né? dentro. E com a Surrai a gente consegue mudar essa curva com certeza. Legal. Robson, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas antes eu quero que você mande um recado para os corretores dizendo que vocês estão de braços abertos, por favor. Bom, primeiramente eu queria agradecer os nossos 48 mil corretores e parceiros de vendas e as 130 assessorias pelo ano fantástico que tivemos na Surrai Seguradora. Novamente um ano de muito crescimento, então a vocês, o meu muito obrigado em nome da Surrai Seguradora, que tenhamos um Natal maravilhoso e um 2026 ainda mais vitorioso para celebrarmos juntos do nosso boteco, né, Boris? Isso aí. E o corretor que ainda não conhece a Surrai ou está cadastrado e ainda não vende Surrai, converse com o seu executivo de conta, converse com a sua assessoria. Se você ainda não é cadastrado, vai em nosso site www.surraiseguradora.com, lá no canto superior direito. Se inscreva, se cadastre, venha para a Surrai, incremente a sua receita e faça o crescimento da sua corretora com a Surrai. Legal, Robson. Obrigado aqui pela tua presença e volte sempre com mais novidades dessas Voltarei. como a Surrai, tá Não bom? vou ficar tanto tempo sem mim, Por pode favor. contar comigo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio, claro, e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa seguro. Até lá. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Para vários tipos de vai que, conte com o Grupo Bradesco Seguros. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Sompo. Especialistas em proteger suas responsabilidades. Allianz. Você pronto para viver o melhor.